Business Cast de volta aqui pela MOV TV. A nossa conversa de hoje é com João Vicente Claudino, que está aqui em nossa bancada para bater um papo com a gente. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre política e outros assuntos. João Vicente Claudino é de Cajazeiras, no estado da Paraíba, mas veio morar em Teresina com 5 anos, então é praticamente... 4 anos e 11 meses. 4 anos. Foi. Teresinense nato, praticamente. Verdade. Filho de uma referência empresarial do Piauí e, por que não dizer, do Brasil. Né? Filho de João Claudino Fernandes. Entre as diversas experiências profissionais, João Vicente Claudino é diretor do Armazém Paraíba, da Socimol, da indústria de colchões, enfim. Foi senador da República no período de 2007 a 2015 e compartilha com a gente um pouco dessa história e dessa visão a partir de agora. Seja bem-vindo ao nosso MOV TV. Não, obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Vamos falar então sobre... Eu já começo falando sobre esse contexto. 2022, mudanças, foi um ano de eleições, tem Lula presidente a partir de janeiro de 2023, o Piauí segue com o PT no comando através de Rafael Fonteles. Qual é a leitura que o senhor faz desse contexto? Dois contextos bem distintos, na minha opinião. Nós vivemos a saída de uma pandemia, mas no momento que nós começamos a sair da pandemia por implementação das vacinas que foram aplicadas no mundo todo, né, de diversos laboratórios, e realmente amenizou, controlou a expansão do Covid, mas a gente pensava que ia ter um momento de tranquilidade. Vem a guerra da Ucrânia e da Rússia, que dois grandes produtores de grãos no mundo, um grande produtor de petróleo, como é a Rússia, e consequentemente de gás, de energia. Isso afetou a economia do mundo todo. No Brasil, nós, de certo modo, como um grande celeiro e produtor de grãos, o Brasil Agronegócio é a grande âncora das nossas exportações. Nós sofremos um pouco menos dentro desse movimento do mercado internacional. Vem a eleição no Brasil, onde nós tivemos um cenário de extremos. Eu esperava que o Brasil aparecesse um nome, uma grande liderança. Nós temos escassez de liderança, uma liderança que pudesse pacificar os ânimos dos brasileiros, apontar um projeto mais consolidado, que não fosse extremados, como os dois que foram ao segundo turno e disputaram, né, a presidência do país. Um descompasso entre as instituições muito grande, principalmente executivo, judiciário, e as respostas do judiciário em relação ao comportamento dentro da relação com a população brasileira, muito complicado. Agora, depois do Lula eleito, nós temos solavancos até hoje, tanto um lado como o outro. Parece que gosta, como tem aquelas viagens de bugre nas dunas, que o motorista pergunta se você quer com emoção ou sem emoção. Parece que os gestores públicos brasileiros adotaram o estilo com emoção. Sim. Às vezes a entrevista faz com que a Bolsa sofra impactos impressionantes do dia para a noite, a economia perca, o dólar suba inexplicavelmente. Hoje isso tem sido tem ocorrido com mais presente. Até o momento nós, mesmo o presidente eleito, nós não sabemos que é um ministro da economia. Parece o terceiro segredo de Fátima, nós não sabemos, e não sei, talvez até o dia 1º nós temos que saber. Mas que deve ser um nome, eu já fico preocupado, deve ser um nome que vai nos surpreender para pior. Porque se fosse para melhor, já tinha sido divulgado até para pacificar o mercado. Então, um ano difícil, de desafios. Vamos esperar que a economia 2023 venha um outro cenário, não só no Brasil, mas no mundo, para que a gente consiga realmente, dentro do país, tirar resultados econômicos importantes. O senhor falou sobre de um ponto que é o mercado e a política. Qual é o ponto de equilíbrio entre esses dois entes? O senhor falou, por exemplo, que um nome que
possivelmente agradasse o mercado, o anúncio desse nome poderia pacificar a situação, enfim, e evitar esse conflito antecipado que a gente tem hoje. No momento, tivemos reações da Bolsa recentemente por declarações do presidente eleito Lula, mas onde é que está o ponto de equilíbrio na sua perspectiva? Se o senhor fosse próximo do presidente eleito, qual era o recado que deixaria, qual a dica que daria para ele nesse sentido? Nós vemos dois modelos, principalmente tratando de gestão pública e economia, bem distintos. Sim. Nós temos um modelo que quer diminuir o tamanho do Estado, quer privatizar empresas estatais, quer privatizar estruturas públicas como rodovias e outras estruturas. Do outro lado, você quer manter um peso de gestão. Eu digo sempre que a estrutura pública brasileira é um paquiderme, é um elefante, certo? Onde nesses últimos 4 anos teve dessas empresas públicas que passou a ser superavitária, porque antes não se buscava nela eficiência para ter lucro. O lucro, entre aspas, era o benefício que causava e fundo de pensões dessas empresas abarrotado de dinheiro para poder bancar aposentadorias de servidor público, não que não mereçam, mas que destoa de quem faz a função pública numa empresa pública ou aquele funcionário público que está na administração direta, seja governo federal, estadual ou municipal. Então são mundos distintos, são ilhas da fantasia que se cria. De outro lado, foi implementada ainda no governo Michel Temer, por exemplo, uma reforma trabalhista, que dinamizou as relações de trabalho e tal. Se manteve durante esses 4 anos, mas já há perspectiva de haver uma ação que retroage em determinados pontos. Por exemplo, se fala na volta da contribuição sindical, certo? O Brasil já é o país do mundo que tem a maior quantidade de sindicatos do mundo, certo? Nós somos o único país do mundo que tem justiça superior do trabalho, o único. Nós temos 9 ou 10 países no mundo que tem justiça trabalhista. Então, em vez de a gente andar e modernizar a relação, não é assim que nós vamos garantir ao trabalhador benefícios importantes para ele. Então, são modelos que foram colocados dentro da propaganda política, mas faltou, na minha opinião, ficar muito claro qual o modelo de Brasil que nós queremos, certo? Independente de quem seja direita ou esquerda, extrema isso, extrema aquilo, mas que Brasil nós realmente queremos. Então, o desenvolvimento econômico que vem com o social, o presidente eleito mesmo disse que não estava preocupado com bolsa ou mercado, que estava preocupado com o combate à fome. Eu não sei como dissociar isso. Se você tiver um país quebrado, que não se preocupa com o mercado, quer gerar emprego, quer fazer com que a economia cresça, que crie oportunidades, que investe em novas tecnologias, que dê educação para que as pessoas evoluam como profissionais, a gente cria uma mão de obra qualificada não só para o Brasil, mas para o mundo, nós vamos quebrar esse país. Se quebrar o país, todos passam fome, todos, independente de classe A, ou B ou C. Nós vamos viver a vida toda discutindo a ampliação das transferências de renda, enquanto Estados Unidos aplicou do Covid 3 trilhões, que é mais do que o PIB do Brasil, de dólares, para sair do Covid, 3 trilhões. O PIB dos Estados Unidos, 21 trilhões. Então, 1/7 dessa economia foi aplicada para sair do Covid, certo? Onde a metade disso, ou mais da metade, foi recuperação do emprego, do trabalho, foi na microempresa, foi no empreendedor do país, foi na média empresa para alavancar. Depois foi na educação. O terceiro ou quarto é que foi na transferência de renda. A gente começa a aplicar, e é isso que o orçamento público discute hoje, esse rombo no orçamento, é primeiro a transferência de renda. A transferência de renda nós estamos estimulando, tá certo, a sobrevivência, sem cobrar nada, sem nenhuma evolução, e estimulando apenas o consumo. E o que fica depois disso? E o que fica? Qual a perspectiva que essa pessoa vai ter? Então,
São essas opções que o Brasil toma em caráter político eleitoral que não demonstra muito que Brasil nós queremos construir com todos. Não é com partido A, B ou C, não. É com todo o povo brasileiro. Agora, essa dificuldade de identidade, de saber para que rumo a gente quer ir, não é um contexto de agora, somente. Não, agora não. Agora se aprofundou. Sim. Se aprofundou. O senhor já vive os dois lados. O senhor já foi senador, já ocupou uma cadeira do Senado Federal e é empresário. Tem essa visão do mundo corporativo. Onde é que está a dificuldade? O senhor já sentou nessas duas cadeiras. Olha, a dificuldade é justamente compatibilizar o interesse político com o interesse de quem produz. Então, esse é o grande desafio. É tanto que há estados no Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, que há um trabalho de gestão pública alinhado a um projeto de Estado e principalmente para o fortalecimento da economia daqueles estados. Certo? Então, isso já é uma coisa que caminha para e passo. Tenta o mais profundo aproximar os dois pensamentos. Agora, nós vivemos numa região que tem decidido, principalmente os mandatos do presidente Lula, aquela região Nordeste, e que falta muito para que nós possamos transformar o apoio, o discurso político, a plataforma política com um projeto que realmente faça a economia da nossa região, não só do Piauí, mas da nossa região alavancar. Então, lá quando estive no Senado, eu vi isso. Normalmente a classe política da nossa região, toda do Nordeste, ela busca a obra que dá o voto político, certo? Que tem um efeito mais imediato e às vezes a gente não busca o projeto estruturante econômico para que pudesse sair da região todo o desenvolvimento que se espera da região. Por exemplo, daí nasceu ainda na segunda parte do meu mandato lá, que desencadeou na Lava Jato, mas, por exemplo, tinha um polo petroquímico em Pernambuco, onde no início se começou com a PDVSA, que é a petrolífera da Venezuela, depois mudou o modelo, mas nunca saiu do papel. Como outros projetos importantes, certo? Não saíram do papel. Então eu acho que não é fácil, não é simples, isso muda de região para região, mas de nós termos a aproximação desses projetos. Meu avô dizia sempre que ele vivia no interior da Paraíba, que o político, quando ele não atrapalha, ele já ajuda muito, certo? E se ele resolver ajudar, aí vai ser um paraíso. Então, a gente tem que, primeiro, fazer com que não crie atrapalhos, barreiras, mas que comece a pensar em ter projetos que unam o pensamento político e o econômico. O senhor citou uma expressão que é a questão do desenvolvimento estruturante, das grandes obras, e o Piauí de 2023, que estamos aí batendo a porta, é o mesmo Piauí que em 1970, 80 já falava que, por exemplo, a gente não tinha... O Piauí não tem um porto, Verdade. O Piauí não tem grandes indústrias, não tem essa capilaridade, essa capacidade de atrair grandes investidores. O senhor já colocou o seu nome à disposição da população do Piauí para governar o Estado. Que projetos o senhor teria que, se hoje, estivesse se preparando para sentar na cadeira de governador no dia 1º de janeiro, qual seria o primeiro grande projeto, enfim, ou a primeira grande iniciativa no sentido de fazer com que essas questões, essas ideias que para hoje, que hoje são utópicas, começassem a tomar materialidade? Olha, a questão do porto é uma questão que afeta a nossa autoestima, porque nós somos o patinho feio, o único dos 9 estados do Nordeste que não tem um porto. Tranquilo, também porque nós somos o único estado do Nordeste que a capital é no centro. Certo? Se a nossa capital fosse no litoral, talvez nós já tivéssemos um porto. Então tem essa questão histórica, né? Mas isso afeta o ânimo das pessoas do Piauí e não entende até hoje o porquê não ter. Certo? Não entende. Porque dinheiro já vieram em várias épocas
para o nosso estado, para se fazer isso, desde os governos militares. Agora, eu fui, antes de ser candidato a governador e ser senador, eu fui secretário dos Comércios do governo Monsanto. E lá, durante os 3 anos, eu pude me aprofundar mais ainda. E eu acho que o grande projeto de Estado é você definir as vocações naturais que existem no Piauí. Então, lá nós identificamos agronegócio, que acontece no Cerrado. Naquela época era muito incipiente a questão do desenvolvimento da energia, que isso foi em 95 ainda, a energia solar, mas a gente olhava mais para a energia eólica, certo? Mas é outra vocação. Outra vocação natural do Piauí, por nós termos indústrias já vocacionadas para isso, como o couro, era calçado, indústrias de calçado, como foram aqui para o Ceará. Houve um momento que outras indústrias tentaram vir para o Piauí, mas não conseguiram, porque nós temos couro, nós temos pele, nós temos rebanho, então pode ter esse desenvolvimento. Nós desenvolvemos um projeto e deixamos lá em 97 uma vocação natural, e isso nós fomos à feira, fizemos pesquisas para a indústria de cosméticos, porque nós temos primeiro água, 70% de cosméticos, as mulheres que usam, 2/3 a 70% é água. Aí você tem mel, aí você tem culturas naturais, tipo babosa, tipo urucum e tantas outras que tem para se fazer tudo isso. Então, deixamos esses projetos lá, natural. Tem um potencial mineral imenso o Piauí. Felizmente, hoje nós não temos mais a indústria de Itapsuma lá entre Fronteiras e Simões, que fechou, mas tem o potencial do calcário, tem o potencial do mármore, tem o potencial de pedras no estado do Piauí. Temos 2 rios, água subterrânea, que tem um potencial imenso da fruticultura irrigada e pode ser orgânica, independente de ter os tabuleiros litorâneo e o platô de Guadalupe, mas nós temos esse potencial imenso, podemos ser um grande exportador de fruticultura irrigada e orgânica, certo? Já tem as culturas naturais da castanha, do mel, de tudo que é tão propalado, então tem culturas muito próprias do Piauí para que se desenvolva isso. Então o Piauí ele tem característica muito, muito clara na vocação, e isso que vem lá do sul, do extremo sul do Piauí, extremo norte, que também pode incorporar aí o turismo, certo? O turismo, que nós nunca fizemos. Nunca fizemos. O turismo é muito interno, Então, nós nunca soubemos vender o Piauí. Nós estamos, apesar de existir o projeto da Rota das Emoções, mas nós temos entre o Maranhão, que investe muito, e o Ceará, que investe muito, 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 certo? E nós estamos apertados entre os dois, virando só passagem de quem sai dos Lençóis Maranhenses para Jericoacoara e para as praias do Ceará. É isso. Bom, falando dessa região da planície litorânea, agora, nesses últimos dias, tivemos o anúncio das primeiras exportações de cera de carnaúba para a Europa, lá na ZPE. O senhor acredita nessa estrutura? Acredita que o modelo de negócio que está sendo aplicado é o melhor? É o ideal para esse contexto? Olha, eu lhe digo o seguinte, estudei muito o ZPE. Sim. A ZPE foi criada no governo Sarney e foi uma determinação. O modelo vem, o modelo americano e o modelo chinês, de zonas especiais de comércio, onde você tem tributações diferenciadas, você tem um modal de logística diferenciado, você tem um funcionamento de governo na liberação de produtos, de incentivo àquela região diferenciado, mas nós não vemos isso acontecer no Brasil. Nós não vemos isso acontecer no Brasil. Então, é tanto que desde 88, quando foi criada no Sarney, até hoje, se eu não me engano, só 2 ZPS funcionam no Brasil. Sim. Então, você para um estado tão comprido como o Piauí, tem o ZPE no extremo norte, que nós não temos porto, nós não temos rodovia, o transporte, nós não temos ferrovia, o transporte vai ser só através de rodovia. E você instalar lá, até o sistema tributário já foi modificado, porque a ZPE a maior parte do que se produzia lá era para exportação, agora já se vende no mercado interno. O comemorar a primeira exportação
Ótimo, comemora, apesar de ser muito pequeno. É um caminhão, um furgão, né? São 20 toneladas, então é muito pouco. Aqui em Campo Maior há empresários que exportam muito mais cera de carnaúba do que a própria, e não estão na ZPE de Parnaíba. O modelo ZPE no Brasil, o modelo dentro da estrutura, do que andou, eu não acho mais que seja a grande solução, a não ser que tenha uma nova adaptação pelo governo federal. A só depender do governo do estado, ou ter isso como uma âncora para que possa desenvolver a região norte do estado do Piauí, eu acho que tem outras maneiras mais importantes do que fazer o desenvolvimento. Mas todo o esforço que fizer, que não seja só de propaganda, a gente torce que funcione. Porto Seco em Teresina seria uma solução mais inteligente? Importantíssimo, importantíssimo. Nós começamos a tratar do Porto Seco em 95, quando eu fui secretário de Indústria e Comércio, e nós tínhamos um superintendente da Receita Federal aqui no Piauí que nos apoiou muito. Nós enfrentamos uma barreira porque o Ceará não queria ou não quer até hoje que nós tenhamos um Porto Seco, porque no momento que nós tivermos um Porto Seco, nós não vamos fazer todo o trabalho alfandegário, nem em Pecém, nem no Mucuripe. Então nós vamos fazer tudo aqui. Então, tudo que envolve a importação ou exportação vai ficar no Piauí. Sim. Então, é interessante para eles que isso aconteça. Mas aí sim, é um grande ponto importante para que desenvolva o mercado exterior, tanto de receber mercadoria, como de mandar mercadorias para fora do país. Ter um Porto Seco em Teresina, isso é extremamente importante. Senador, composição de governo. Nós estamos exatamente no momento em que nomes estão sendo divulgados, mais nomes sejam incluídos nessa lista, tanto em nível federal quanto em nível local, em nível estadual. Quais são as ponderações do senhor a respeito de nomes que são genuinamente políticos e técnicos? Que áreas, por exemplo, são indispensáveis os nomes técnicos? E como é que a gente qual seria o ideal do ponto de vista de dosar essa composição? Primeiro, eu acho que é importante, o governo é um poder político, o executivo é um poder político. Então, é importante que tenha técnicos e tenha políticos. Eu não sou contra políticos, sendo administradores, gestores públicos, não, até porque a maioria dos políticos que às vezes ocupam uma secretaria e um órgão, às vezes já foram gestores públicos, foram prefeitos, né? Então já tem uma experiência. Primeiro, eu esperava do atual governador, por ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que vem da academia, de uma boa formação acadêmica, não só na sua formação escolar, como também no ensino superior, a demonstração que o Piauí teria um estado diferente, como acontece em outros estados no Brasil, moderno, ágil, com a mente arejada que ele possui, para que a gente diminuísse um pouco do tamanho do estado do Piauí, porque nós crescemos a máquina no estado justamente para atender as demandas políticas, não as demandas da população ou de um projeto de desenvolvimento, mas para atender as demandas políticas. Aí eu acho um erro, porque na hora que o estado cresce, melhora, todos ganham, inclusive os políticos, certo? Então, primeiro, eu acho um erro. Então, eu esperava que tivesse um estado moderno, pujante, dinâmico, que ele pudesse aí modernizar a estrutura, fundindo secretarias ou órgãos, para que o estado fosse leve para se carregar e o resultado para a população fosse o mais eficiente possível. Segundo, eu acho que onde se deve ocupar com técnicos é importante. Técnicos de qualquer, porque nós não falamos só o técnico financeiro, mas tem um técnico da educação, tem um técnico da saúde, tem um técnico com experiência em diversos segmentos. Mas aqui também a ocupação política, ela vem, na minha opinião, ao avesso.
ela parte de um acordo político, onde se acorda com os partidos políticos quantos suplentes devem assumir a Assembleia. Não, nós vamos assumir, como foi acordado agora, que isso estava na calçada, estava na rua, que 6 deputados, 6 suplentes deviam assumir a Assembleia. Então você parte do fim para o começo. 6 suplentes assumem, consequentemente, vamos buscar quem está disponível para deixar o mandato e ocupar uma secretaria. Aí vai buscar os disponíveis dentro dos quadros dos partidos para assumir a secretaria. Aí depois, se ele não tem um perfil, né, porque dentro dos escolhidos tem alguns, eu não vou especificar aqui, mas que não tem o mínimo perfil. Por exemplo, uma área, eu falei aqui numa área econômica, turismo, certo? Eu acho que a pessoa pode ser um político, um deputado, um médico, um engenheiro, mas que ele tenha uma pousada, que ele esteja dentro do trade turístico, entenda um pouco do trade turístico, para poder levar as demandas daquele segmento da economia, do turismo, para dentro da sua área. Então, se você não tem, se você não vive o problema, como esse gestor vai fazer com que qualquer projeto de governo, ou plano de governo daquela área, atinja um resultado muito importante? Então, aí começa a se colocar político onde talvez ele provoque menos danos, certo? Menos dano. Então, esse é um ponto. E o quarto ponto que eu acho muito mais danoso é que na estrutura do Piauí, isso o ex-governador Wellington Dias implementou isso, eu não sei onde ele aprendeu, isso vem de encontro até o grande administrador, o pai da administração, Fayol, né, que ele dizia que a administração é planejar, ordenar, controlar, comandar e coordenar. Põe tudo isso por água abaixo, porque todas as secretarias fazem tudo. Faz o calçamento, faz a praça, faz a obra pública, faz a política. Então, qualquer secretaria, nós vimos dentro do estado do Piauí, não agora, que eu não sei se vai ter, mas setor Puticabana, fazendo tudo isso no interior do estado, fazendo obra. Então, eu não sei como um estado funciona dessa maneira. Então, eu espero que o governador, ele tem competência, tem capacidade, para que coloque o Estado dentro de um trilho onde se busque mais eficiência de gestão e menos comprometimento político. O Piauí, o empresariado piauiense ou o empresário de fora que tem pretensões de se instalar no Piauí hoje, ele é atraído pelo quê? Apenas pelo número, pelo Estado que ainda, enfim, não tem determinada indústria, empresa em determinada área de atuação? O governo, ele oferece algum ponto de atratividade? O senhor que é empresário, olha, que tem uma leitura aprofundada sobre isso? Essa é uma pergunta difícil de responder. Porque nós já somos empresários, implantamos empresa no Piauí, não temos nenhum projeto novo de implantação de nova empresa no estado. E eu não sei dizer qual seria o maior atrativo para colocar. Porque nós temos uma lei de incentivo fiscal que nós reformamos desde 95, ela sofreu várias alterações. A lei 4.859, vem desde 96 e sofreu alterações, mas eu não sei em que ponto está hoje, só essa lei, ela talvez não seja o ponto importante. Nós temos, dentro do estado, onde instalar as empresas. Os distritos industriais que existem no Piauí estão sobrecarregados. Não existe mais um lugar. Se você quiser colocar uma indústria, aqui em Teresina hoje, talvez lá no Distrito Norte, que é da Prefeitura de Teresina, pode ser que tenha algum, mas falta estrutura. Então falta um plano para esse investimento. Nós não temos dentro da estrutura do governo financiamento direto nem que estimule assim ainda mais os pequenos ou médios negócios de uma maneira mais atrativa. Existe um banco de fomento, mas assim que estimule mais ainda de maneira mais atrativa. Determinadas áreas que eu citei aqui, o que eu falei,
nós tínhamos que ter um projeto de qualificação. É aí que talvez tivesse uma Secretaria do Trabalho, como já houve em momentos anteriores, que você prepara para aquele segmento uma mão de obra mais qualificada, aliada a uma universidade estadual, aliada ao ensino médio estadual, mas tendo uma educação voltada para o trabalho. Nós não temos no Piauí, como em outros estados. Eu agora andei muito no interior de Pernambuco e Paraíba, numa viagem, revendo alguns parentes, e vi a quantidade de escolas técnicas que tem no interior de Pernambuco, no interior do Ceará, é uma coisa imensa, imensa. Enquanto eu acho que no Piauí nós não temos 15 escolas técnicas, em Pernambuco tem menos municípios, deve ter umas 100. Cada município é impressionante como tem. No Ceará, mais do que isso. Então, aposta no desenvolvimento através da formação da mão de obra e de uma consciência para o trabalho. Nós temos insumos importantíssimos, como energia e como combustível, principalmente para o frete, onde nós temos o segundo imposto. Foi aprovada a lei dos 18% agora no atual governo, mas o próprio governador disse que quer comandar um fórum dos governadores, onde que deve retomar que suba novamente para 32%, 33%. São insumos importantíssimos, certo? Insumo que ele entra na planilha de custo de produto de uma maneira muito forte. Então, nós perdemos aí o quê? Competitividade. Então, o Piauí começa a perder competitividade. Então, tudo isso isso inibe. Tirando, pelo que eu vejo, o setor de energia solar, que nós temos, Deus abençoou muito o Piauí com sol, certo? Mas é um setor que você gera emprego na implantação do negócio. E depois, quando está toda a produção da energia solar, o consumo dessa energia não é no Piauí. Então, consequentemente, o ICMS não fica aqui, porque ela vai para o mercado e é vendido para outros estados. Quando vem para o Piauí, já está praticamente negociado. E a energia eólica, que tem muitos investimentos dentro do estado, que fica na implantação e fica também a renda, claro que melhora a renda daqueles que alugam a terra para a implantação das torres eólicas. Então, não deixa de afetar a economia para o lado positivo. Mas para aquele que vem botar um negócio, uma indústria no Piauí, precisa o governo melhorar. Inclusive agora, no último resultado de ambiente de investimento no Brasil, nós caímos para o 25º lugar. Então, nós éramos 18º, caímos para o 25º lugar. Ambiente de negócio inclui todos esses atrativos para atrair o investimento, como também como registrar uma empresa, a burocracia que existe entre o governo, o cartório, junta comercial, tudo isso. Então, é um estudo muito profundo. Então, nós perdemos 7 posições. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado pelo governador. O senhor falou agora há pouco, citou sobre a agência de fomento, e a gente tem uma, chama-se Piauí Fomento. Piauí Fomento. A pergunta é a seguinte: ela cumpre o seu papel? Ela está bem posicionada? Está com condições de atender a essas demandas, a de fato fomentar o desenvolvimento do Piauí? Olha, o diretor-geral, deve ser ele ainda, o Dr. Luiz Carlos F., foi presidente da Colevars, um homem extremamente sensível, experiente, mas às vezes não é a direção do banco. Eu conheço alguns diretores do Piauí Fomento, mas não deixa de ser o Piauí Fomento uma ação de governo. Ele não funciona em separado, ele não é um banco em separado que está antenado ao mercado. Não, ele é uma instituição do governo. Então, que ele possa agir pela própria vontade, como quisesse estimular o investimento, desde o micro e pequeno negócio até um médio negócio. Porque o grande negócio vai buscar o BNB, vai buscar outros bancos com volume, porque precisa de um aporte maior financeiro. Mas precisa de o governo determinar para essa agência
uma abertura, uma flexibilidade maior. Por exemplo, início desse ano de 2022, na pandemia, enquanto o governo de São Paulo emprestava dinheiro e não cobrava certidões negativas de quem tomava o dinheiro, o governo do Piauí só emprestava o dinheiro se você tivesse todas as certidões negativas. Então, é uma burocracia, é a história do ambiente do investimento. Então, você demonstra aí pelo governo que quer emprestar e quer incentivar, e o outros, eu quero, mas nem tanto. Então, tem que ver justamente essa atitude de governo para poder ajudar. Senador, vamos falar sobre o mundo empresarial. Eu acredito que um marco, né, nessa história do Grupo Claudino tenha sido exatamente o falecimento do seu pai, né, o seu João Claudino Fernandes, que sempre foi uma referência empresarial para o Piauí, para o Nordeste e reconhecidamente para o Brasil também. Em que momento está o Grupo Claudino? Qual é o futuro do grupo, das empresas? Olha, o meu pai, ele sempre foi a pessoa que fez tudo no grupo, assim, porque apesar de nós termos uma empresa familiar, 100% familiar, e tinha dentro de cada empresa o que eu chamo assim de uma gestão mista, sempre tinha uma pessoa da família com algum executivo contratado ou formado dentro do próprio grupo, que o grupo sempre foi muito formador do seu pessoal, certo? Isso desde gerente, diretor, executivos de todos os segmentos onde ele tá operando. Então, mas realmente não houve, até para... Papai sempre foi a referência, como você disse, em todas as áreas. O grupo foi crescendo de acordo com o pensamento dele, de certo modo, e à vontade. Talvez o único segmento que tenha sido implementado sem ele ter pensado, vamos dizer, 2 segmentos, foi bicicleta, que foi um projeto que veio do meu tio Valdeci, com o meu irmão Júnior, e a Gráfica Halley, porque a Gráfica Halley ela nasceu num momento do boom da tecnologia e dos computadores, onde foi aberta uma empresa em São Paulo, que é a Houston Computadores, na época, que não prosperou, porque você entrar nesse mundo, uma concorrência tão dura naquela época, era difícil. E a Gráfica Halley ela nasceu num projeto de que começava a ser a fabricação de formulários contínuos, que se tivesse sido mantido nesse formato, já tinha fechado a indústria, porque hoje ninguém nem usa mais formulário contínuo, né? Então a evolução da tecnologia é tão grande. Então ainda bem que no início já do projeto se mudou a forma do projeto, mas não houve dentro desse processo todo um trabalho de fazer um processo sucessório normal, como eu acho que tem que ocorrer, e isso em todo o grupo familiar. Alguns já fizeram isso de uma maneira eficiente, outros não. Então a gente, no momento que está hoje, a gente está tendo que, como diz, trocar pneu com o carro andando. Né? É fazer tudo isso dentro de uma etapa que não foi feita com a presença dele, que era muito melhor. Fala-se que no mundo não existe estabilidade. Você está em contínuo crescimento ou essa história de estar parado, na verdade você está caindo, está em declínio, né? Porque a estabilidade em si ela não existe. Não. O grupo está nesse processo, está nesse caminho da evolução. Eu pergunto isso porque o grupo ele não é importante só para a família Claudino, não é importante só para os acionistas, para os funcionários, mas ele é um importante indutor do crescimento, do desenvolvimento do Estado. Uma referência, é o assunto que dominou aqui a nossa conversa. Não, é uma referência do próprio Estado, isso é natural, até porque quando nós chegamos aqui, você falou da minha quando nós cheguei com 4 anos, foi dia 11 de janeiro de 1968, quando eu cheguei aqui a Teresina. E chegou meu pai, minha família, né? E começou a implementar os negócios, que começou pelas lojas, mas veio a Guadalajara, foi a primeira indústria de confecção do Piauí, a Socimol
é a primeira e única ainda indústria de colchões do Piauí. Então tudo isso foi, nós sempre, na maioria dos negócios, nós fomos pioneiros. A indústria de confecção, por exemplo, se nós hoje temos uma cultura de confecção aqui em Teresina, em Piripiri, é um polo de confecção, e no outro, nós, na Guadalajara, já passou desde 1971 para cá, mais de 26 mil costureiras. Então, nós treinamos uma mão de obra em torno de 26 mil mulheres, fora outras funções que estão nas outras áreas de produção da confecção. Então, sempre foi um grupo de muita referência dentro do estado do Piauí e fora do Piauí, quando se fala em termo empresarial, claro que a imagem do meu pai, dele, sempre tem esse foco primeiro, né, da coisa. Mas, como dizer, dentro desse processo, o grupo anda, não tem nenhum projeto novo de outra empresa, como eu disse, não tem um projeto a se tocar. É um momento de ajustamento da gestão de todo esse processo para poder pensar logo após isso em etapas futuras, em investimentos futuros. Existe na sua leitura de empresário, com essa vivência, né, desde criança praticamente já com o seu João Claudino com esse espírito empreendedor, o sucesso, existe um segredo para ele, para se chegar, ou ele está dentro daquelas bases que a gente já conhece pela história dos próprios empreendedores, que é a persistência, que é o foco certo, né? Saber onde quer chegar? O que o senhor pode falar a respeito disso? Eu aprendi na vida e com meu pai sempre, você tem que se identificar com aquilo que você vai fazer, tá certo? Se você não sabe fazer, é se cercar de gente que conheça bem e você tem a condição de, juntando essas pessoas que conheçam bem do segmento que você quer implementar, fazer uma boa gestão. Mas é trabalho, não tem outra. Conhecer bem o que quer fazer e o que quer fazer, aonde vai chegar, não é que você acerte 100%. Nós já tivemos no grupo, por exemplo, teve uma vez que, não sei se vocês se lembram, daquela empresa de ônibus Marimbá. Então, o grupo Claudino comprou a Marimbá à época, certo? E nós fomos administrar uma empresa de ônibus que fazia linhas para Parnaíba, que aqui detinha a linha para Parnaíba, Luiz Correia e outros da região norte, e nós vimos que não era o segmento, nós não tínhamos a expertise, nós não conhecíamos profundamente. Não era a vocação. Não era a vocação natural. Nós tínhamos transportadora que transportava mercadoria, mas nós não éramos transportadores de pessoas, certo? Então é outro mercado, é outra coisa, certo? Tem especificidades desse mercado. E terminamos vendendo a empresa para Guanabara. Então passamos pouco tempo, muito pouco tempo. Então temos que reconhecer que nós não tínhamos o conhecimento necessário, não nos cercamos naquele momento das pessoas que podiam nos assessorar e buscar uma gestão melhor, e reconhecer que não fez a gestão boa e passar o negócio para quem entende, certo? Para quem está aí, entende, se explora uma empresa eficiente. Então nós já tivemos a de computador, a Houston Computadores, foi outra que fechamos com pouco tempo. Então, o papai sempre dizia, olha, nunca ache que você não vai errar. Você vai errar. Você tem que acertar mais do que errar. Certo? Mas o erro você vai aprender. Mas tire do erro a experiência para não cometer o mesmo erro mais. Principalmente em gestão. Você sabe que o Grupo Claudino, como a grande empresa que representa para o estado do Piauí, muitas pessoas têm curiosidades sobre determinados pontos. Sim. E até histórias que se criam em torno dessas curiosidades. Muita lenda urbana. A história de que, por exemplo, Casas Bahia não vem para o Piauí porque o Grupo Claudino não deixa, né? Tem uma... interessante. Enfim, olha, você vê... O que existe de fato, de fake em relação a isso? Olha, papai, interessante. Por exemplo, lojas, varejo. Nós imobilizamos muito. 95% das lojas do Armazém Paraíba é prédio próprio.
Então, nós quando chegávamos numa cidade, quando foi abrir no interior do Maranhão, a grande loja de varejo era Casas Pernambucanas, certo? Então, o papai sempre dizia o seguinte: seu João, onde é que o senhor quer comprar uma loja? Ele disse: procure, eu quero ficar do lado das Casas Pernambucanas. Procure, não, mas lá deve ser muito caro, mas vamos conversar, vamos negociar, mas eu quero ficar onde tem o meu concorrente. Porque ele sempre foi daquela história, quanto mais cabra, mais cabrito. Sim. Nós ficamos uma vez, eu cito isso como exemplo, na cidade de Codó, no Maranhão, nós tínhamos lá Armazém Paraíba. Quem é que dividiu o comércio à época? Casas Pernambucanas e uma loja do interior do Maranhão, de pedreiro, chamada A Melodisca. E tinha uma quarta loja que eu não me... As outras três fecharam. Nós ficamos sozinhos, pois nossa venda caiu em mais de 30%. Não é ficando só que nós vamos ganhar, não. O consumidor, ele vai atrás de quem ofereça comparativos. Nós temos que conquistar o consumidor, o cliente, no preço, no atendimento, no afago, no carinho ao consumidor. Não é dessa maneira. Hoje você às vezes conquista até da loja eletrônica, do aplicativo. Começa talvez daí, certo? Mas essa da Casa Bahia era uma coisa que exploraram muito. Aí é que eu venho aqui, depois que eu entrei em política. Sim. Como saiu aí num comício uma pessoa falando que a gente não queria, e o destino no futuro desmascarou, porque quando a Casa Bahia colocou a primeira loja em Teresina, foi dentro do Teresina Shopping. Dentro de uma estrutura do grupo. Do grupo, certo? Então, foi nós que trouxemos a Casa Bahia efetivamente para cá. Como nós trouxemos o Hiper Bom Preço, tanto que colocou na Fei Serafim, que não está mais, como está dentro do Teresina Shopping. E ele também vende eletroeletrônica e vende produtos que concorrem com o Armazém Paraíba. Então, ele sempre teve essa característica de quanto mais gente disputando o mercado, vai atrair mais consumidores, vai atrair mais pessoas, e você tem que conquistar pela sua competência. Senador, falamos de política, falamos do mundo empresarial, e já aqui encaminhando a nossa conversa para o encerramento, muitas pessoas voltando, de certa forma, para a política. A política ela é carente, claramente, de grandes referências. E, principalmente, referências que consigam ter essa leitura de mundo, de Brasil, tanto com experiência na esfera privada, né, na gestão de empresas, quanto conhecimento geral mesmo, sobre Estado, sobre potencialidades, sobre economia. E o senhor saiu em 2015 do Senado, mas até hoje é lembrado por um ou outro, né, que tem esse, digamos que, saudosismo da experiência, da visão, né, visão de Brasil, visão de Piauí. Qual é o futuro de João Vicente Claudino no contexto político? O senhor pretende ainda dar contribuições, pretende colocar o nome à disposição para apreciação do povo? O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, quando você deixa o mandato, quando eu avisei em 2014 para alguns políticos que eu não seria candidato, a frase que eu mais escutei foi o seguinte: rapaz, tu é muito corajoso, eu não tenho essa coragem. Eu não achei que meu ato não tinha nada de coragem. Era um ato racional. Primeiro, que eu nunca entendi que política é uma atividade carreirista. Nunca eu achei que política fosse ser a minha profissão, porque eu entendo que política é missão, não é profissão. Então, eu nunca pensei em passar 30, 40 anos em política. Eu acho que a gente tem que se colocar à disposição do povo, das pessoas, de um Estado, certo? Para oferecer isso que você colocou, a experiência, ideias, a vontade de servir, o amor ao Estado. Porque a política é um ambiente extremamente insalubre, insalubre, difícil, porque há os dissabores, como há na vida,
mas ela vem de uma maneira muito mais forte. Então, eu disse, olha, não estou me sentindo aqui um super-herói, você uma atitude de coragem extrema, mas eu estou pensando no Estado. Eu acho que 8 anos de mandato, eu entendo que política ela tem que ter alternância, que venha, como foi eleito o Elmano naquela época, que venha outro, mas que dê contribuição ao Estado, que faça o melhor, que o povo espera que nós façamos o melhor. Então, é assim que eu vejo. Agora, eu hoje estou sem filiação política, certo? Mas continuo tendo, como você colocou bem, muitas conversas políticas. Muitas pessoas me procuram, a gente discute política, avalia o momento atual do Piauí, de Teresina, do Brasil, o momento futuro. O político não deixa de ter esse exercício de futurologia, certo? Eu não posso dizer para você, como digo para todo mundo, que dessa água eu não beberei, de maneira alguma. Não faço planos, não tenho um planejamento de uma vida, para mim, política. Eu acho que às vezes a gente tem que fazer como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Para que a gente encontre o sentimento das pessoas. Eu acho que você tem que representar algo. Você não pode representar a si mesmo só as ideias. Você tem que representar algo, sentimento das pessoas, as pessoas que buscam e visualizem você, que você tem um projeto de cidade, de estado, de país que possa fazer diferente do que está sendo feito, certo? Que possa projetar para o futuro algo transformador na vida das pessoas. Se não for dessa maneira, não adianta. Não adianta. Então eu entrei e saí de mandato político, não estou dizendo aqui que entrei e saí da vida pública, que eu não saí ainda, mas entrei e saí de mandato de cabeça erguida, sem ter envergonhado o Piauí, sem ter me envergonhado minha família, certo? Não ando no Piauí em canto nenhum que tenha uma pessoa que diga, senador, o senhor veio aqui, conquistou meu voto, prometeu isso para a cidade e não cumpriu. Ou, senador, eu vi o seu nome envolvido em falcatrua tal, certo? E isso me deixou muito triste. Não tenho isso na minha vida. Eu não tenho esse desassombro, o medo de qualquer coisa que venha me envolver, porque a minha conduta sempre foi muito reta e comprometida com o futuro do Piauí, com as pessoas, certo? A gente tem que agir com dignidade, com ética, com honradez, e assim fiz. Agora, o futuro ninguém sabe. A gente pode... Eu não quero queimar a língua, então, a qualquer momento, às vezes nasce uma convocação que a gente nem está esperando, ou no sentimento. Eu só lhe digo o seguinte, há uma escassez de liderança no Brasil. Sim. Eu falo isso no Brasil, é tanto que nós vivemos de extremos, que eu entendo que isso é muito ruim. Às vezes muito radicais, que separam inclusive família, que destrói amizades, entendimento, e que as pessoas extrapolam os seus sentimentos para que essas feridas, às vezes ideológicas, elas não sarem mais. Então eu acho muito ruim. Agora, eu sempre busquei fazer política com serenidade, com equilíbrio, com inteligência, para que a gente pudesse encontrar os caminhos melhores a serem trilhados. Então, Vicente Claudino, muito obrigado pela vinda hoje aqui. A MOVE TV é uma empresa nova que está nascendo dentro do movimento Empreender Piauí, exatamente para tratar da difusão dessas ideias que são tão importantes para o desenvolvimento do Estado, para o esclarecimento da população, enfim, para a construção, né, da educação e do conhecimento do povo do Piauí. Então, obrigado por compartilhar com a gente hoje aqui nosso podcast, todo esse conhecimento. Não, estamos sempre à disposição. Então, essa consciência de empreender é muito importante para o Piauí. O nosso programa de hoje fica por aqui. Essa edição do podcast está disponível em nossas redes sociais, no portal movepiauí.com.br, em especial no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.